tarde a todos. Me escutam? Bom, bem-vindos à quinta temporada do Tiaços. Quinta temporada, a gente está aqui desde 2020, então a gente está iniciando o nosso quinto ano de trabalho juntos. Nessa comunidade que se formou em torno das ideias de compartilhar pesquisas e trabalhos do universo junguiano, pós-junguiano, arquetípico, de forma acessível para todos. Desde o nosso começo, em 2020, foram 120 encontros com pessoas de diversas partes do mundo que toparam compartilhar os seus conhecimentos de forma absolutamente gratuita. Nós temos um canal do YouTube. O nosso canal do YouTube tem, neste momento, a quantia de 2.800 inscritos e contém quase a totalidade dos nossos encontros. Mas eu quero deixar um recadinho aqui para vocês, que a gente precisa da participação de vocês aqui, agora, no local, para participação, para perguntas, para interlocução, e para que o projeto Tiaços continue existindo. Sejam todos bem-vindos e muito obrigada por estarem aqui. Agora eu vou falar da Suza, mas antes eu queria saber se o Marcos tem alguma colocação com relação ao nosso Tiaços. Marcos, quer falar alguma coisa? Acompanho a relatora. Bom, hoje a gente então recebe a Susan pela segunda vez. Susan Schwartz, ela esteve aqui em fevereiro de 2022, há exatamente 2 anos, quando ela apresentou o seu livro O Efeito da Ausência do Pai nas Filhas, Desejo Paterno, Desejo Paterno, Ferida Paterna, exatamente. Esse foi um encontro que reuniu um surpreendente número, foi quase o recorde de número de participantes no Tiaços, e rendeu um seminário que o Marcos Quintais coordena até hoje, que também é sucesso. Coordena pelo Lapa. Aliás, quem quiser se inscrever, que fique à vontade para falar com ele depois. Após esse primeiro encontro online com a Susan, eu tive o privilégio de conhecê-la pessoalmente no congresso da EAP. E a sua hospitalidade, simpatia e paciência com o meu inglês me impressionaram tanto quanto suas ideias compartilhadas em seu livro. Nesse encontro, ela gentilmente me convidou... So in this meeting, she kindly invited me to write... Que é o que ela vai apresentar hoje, coisa que eu aceitei prontamente, e o meu nome consta aqui na contracapa. E o livro se chama Síndrome do Impostor e a Personalidade como Ser na Psicologia Analítica, a Fragilidade do Self. É um livro profundo e, ao mesmo tempo, didático, que se utiliza de autores junguianos clássicos, pós-junguianos, estudiosos da psicanálise, da filosofia e da sociologia. Eu espero que vocês desfrutem. Eu vou dizer, então, para vocês o currículo da Susan. Ela é PhD, formada em Zurique, na Suíça, como analista junguiana. Também é psicóloga clínica e membro da Associação Internacional de Psicologia Analítica. Ela se apresenta em inúmeras conferências junguianas e programas de ensino nos Estados Unidos e no mundo. Susan tem artigos em diversas revistas e capítulos de livros sobre psicologia analítica junguiana. Seu livro Efeito da Ausência do Pai nas Filhas, Desejo Paterno, Ferida Paterna, foi traduzido para vários idiomas, inclusive português. Seu mais novo livro, também publicado pela Routledge, é intitulado, esse que eu acabei de ler para vocês, e sua prática clínica junguiana é desenvolvido em Paradise Valley, Arizona. E é isso. Depois ela tem um website que nós vamos deixar aí no chat para quem quiser visitá-la. Susan, um prazer imenso te receber novamente aqui. Sinta-se à vontade, você já está na sua casa. Thank you so much, and thank you all. Muito obrigada, Luciana. E obrigada a todos por estarem aqui presencialmente. Eu vou aqui agora compartilhar a minha tela, os meus slides. Não sei se vocês podem ver ainda. Okay, wait a
And just a moment. Então, let- só um minutinho que eu vou fazer aqui. just for 1 second, all this arrangement. Vamos lá. Vamos organizar aqui agora. Agora sim. You can see it, Yes. but I want the whole screen. How's that? Como é que Yeah. tá? Tá bem? Good. Okay. So I want to quote. Então, eu gostaria de começar com algumas citações literárias. Suddenly see myself in the depths of the Quando eu me surpreendo ao fundo do espelho, assusto-me. Mal posso acreditar que tenho limites, que sou recortada e definida. first in the Sinto-me espalhada no ar, inside other pensando dentro das criaturas, vivendo nas coisas além de mim mesmo. myself in the mirror. Quando me surpreendo ao espelho, não me assusto, porque me acho feia ou bonita. É que me descubro de outra qualidade. Depois de não me ver há muito, quase esqueço que eu sou humana. Esqueço o meu passado e eu sou com a mesma libertação de fim e de consciência quanto uma coisa apenas viva. Também me surpreendo os olhos abertos para o espelho pálido, de que haja tanta coisa em mim além do conhecido, tanta coisa sempre silenciosa. Isso é de Clarice Lispector, Perto do Coração Selvagem. E também uma citação de Otávio Paz: além de mim, em algum lugar, espero a minha chegada. E também uma história de Franz Kafka. Ao porteiro chega um conterrâneo que reza para entrar, mas ele é informado de que não pode entrar naquele momento, talvez mais tarde. Nisto, o homem permanece até o fim da vida. Naquela hora, então, o porteiro diz que ninguém mais poderia entrar, exceto aquele homem, e que agora o portal será fechado. A questão é que o homem não percebeu que a intangibilidade daquilo que enfrentamos decorre não da sua essência oculta, mas da sua própria acessibilidade. Então, a história de Franz Kafka e as outras duas citações relatam o próprio problema da pessoa como ser, com essa personalidade, que não se dá conta da vida, de como manifestar o que é seu e de como habitar a sua existência. Elas não tendem a passar pela porta como na história, porque elas não sabem que essa porta, esse portal, pertence a eles. Então, para realçar ainda mais a importância dessa questão, em 2018, a revista Time dos Estados Unidos publicou um artigo acompanhado de um pequeno vídeo intitulado Sim, a síndrome do impostor é real. Vejam como lidar com isso. O impostor é o que aqui é chamado de personalidade como ser, e é definido pela questão central: quem sou eu realmente? A resposta refletirá a identidade com objetivos, propósitos e significados na vida, em vez de uma resposta superficial à pergunta superficial: qual é o seu nome e de onde você é? A identidade, nesse sentido mais abrangente, não é fixa, transmitida ou inconsciente. Pelo contrário, é algo moldado e determinado ao longo do tempo. A identidade de uma pessoa depende do que ela representa e se reflete no acesso às paixões da vida. Então, o termo como ser pode ser caracterizado pelo narcisismo de fachada, fragilidade, fraudulenta
e vulnerável, delimitada por um muro de impenetrabilidade. A pessoa ela é velada por uma personalidade atraente, mas evasiva, baseada em um senso precário de identidade. A angústia ocorre quando as realizações externas que antes sustentavam a personalidade se esgotam e as reservas internas entram em colapso, pois não são mais sustentáveis. O centro não consegue se sustentar devido à falta de apego na essência, no âmago, criando parte da resposta de vida desadaptativa. Então, a energia ela é chamada para dentro para encontrar o que parece ser o vazio. Um homem, ele comentou, o espelho ficava em um espaço pelo qual eu tinha que passar todos os dias. Embora eu não precisasse olhar para o espelho, eu fazia de qualquer maneira e eu não me sentia bem no espelho, independentemente de minha aparência. Todos os dias que passava por aquele espelho, eu olhava para um homem que estava magoado e confuso. Esta breve declaração é típica da personalidade como ser. Revela parte da complexidade por trás das máscaras adotadas e das ilusões apresentadas por esse tipo de personalidade. A máscara significa esconder quem a usa e disfarçar a sua identidade como a aparência e o fingimento que estabelecem uma distinção clara entre ser e parecer, o que está oculto e o que é conhecido. O desmascaramento é uma metáfora para revelar a identidade de um indivíduo, enquanto a tentativa de dissimulação funciona ativamente para mistificar e enganar a si mesmo e aos outros. Essa pessoa tem uma relação empobrecida e desconfortável, emocional e fisicamente, com o mundo. Embora a sua apresentação seja de algum tipo de glamour ou brilho, a pessoa é incapaz de suportar, mesmo que momentaneamente, ser vista de perto, sob a pele. Elas podem ser consideradas vencedoras pelos outros, mas muitas vezes estão internamente vazias, desiludidas, ansiosas, confusas, alienadas e, acima de tudo, afastadas de si mesmas. Subjacente está um sentimento de suspeita e de falta de confiança no seu lugar no mundo. Preencher o vazio com pessoas, lugares e coisas é apenas uma tentativa de compensar a sensação de ser irreal. O vazio surgiu de feridas emocionais precoces e da falta de apego correto ou próximo o suficiente com cuidadores consistentes. Quando adultos, essas pessoas se tornam performadores, necessitando de atenção e parecendo superficiais. A questão é colocada como preencher a lacuna para acessar quem realmente são. A forma de se relacionar com o mundo é através do mimetismo e das fachadas impostoras, enquanto a adaptação como ser ocorre às custas da autenticidade. Sentem-se tão vazios quanto a tela da mídia social, mas muitas vezes escondem isso de si mesmas e dos outros. A divisão interna sinaliza estar presa em feridas pessoais, culturais, históricas e inconscientes. Estas feridas incluem processos de luto inacabados, questões intergeracionais e ansiedades arquetípicas. Então, o inconsciente, ele clama para ser conhecido mais profundamente, com as relações consigo mesmas e com os outros, sendo mais abertas em vez de fechadas. A vida não sendo mais evitada com distanciamento emocional, compulsões ou perfeccionismo.
Esse tipo de personalidade, embora inteligente no disfarce, é inundado por sofrimento emocional e psicológico, assombrado por objetivos e aspirações ainda não alcançados, juntamente com a pressão de que nada será suficiente. Essas pessoas se defendem contra aspectos da realidade relacionados com ausência e perda, que são considerados intoleráveis. Eles precisam das ilusões e idealizações dos outros focadas neles, para que a vida possa parecer diferente daquilo que é. Constroem um pacote sólido e compacto como defesa. Nos sonhos, podem parecer vestidas de forma inadequada ou não ensaiada de maneira suficiente, porque não se sentem preparados para a vida. Jordan sonhou o seguinte, abre aspas, percebo uma pequena porta no fundo do meu armário e percebo que ela está destrancada. Estou preocupado, porque durante todo esse tempo eu estive trancando meticulosamente as portas da frente e de trás do meu apartamento e nem sabia que essa porta existia. É uma porta fina que separa a parede da minha unidade do corredor. Eu me sinto vulnerável e tranco a porta, mas a fechadura é apenas um pequeno fecho de gancho e não parece ser forte o suficiente para me manter seguro. Fecha aspas. No final das contas, esse tipo de personalidade dedica muito tempo para se preparar e deseja performar, mas muitas vezes não o faz e recua. Parece um sonhador vivendo como ser etéreo e sem sentir que importa ou que conta muito. Magoado, não conta a ninguém a totalidade do que ele quer e do que precisa. No entanto, está entediado com a rotina diária e a vida mediana, porque não é excitante nem glamourosa. O mundo da fantasia tem um apelo mais brilhante, mas também nunca é satisfeita e sempre precisa de mais. Jordan disse, abre aspas, quando acordei no dia seguinte, me deparei com uma porta misteriosa que eu não conhecia ou não tinha visto anteriormente. Para Jung, isso representa o encontro com a verdade nua e crua. E foi positivo, porque o lado negro também faz parte da psique como um todo. No entanto, a descida ao inconsciente, como Jung diz, é uma porta estreita, cuja constrição é dolorosa. Não é fácil tirar a máscara e entrar neste terreno. O sonho mexeu profundamente com Jordan, emocionalmente, despertando-o para algo esquecido ou ignorado. Ele ficou intrigado, mas também assustado, pois ele pensou que tinha sido cuidadoso, que tinha se preparado, mas errou na porta. Como isso aconteceu? E o que poderia representar? Um único sonho como esse, notável por sua surpresa, poder e simplicidade, pode mudar completamente o clima e as intenções, não só para o dia, mas também para a semana e para um futuro próximo. Como Andrew Samuels, o analista junguiano inglês, falou, na análise, o refletor é o sonho, que pode espelhar a psique na realidade e a realidade na psique. Enquanto conversávamos, Jordan percebeu que estava se defendendo contra aspectos que ele considerava vergonhosos. Que foi excluído da consciência, o manteve inconscientemente como prisioneiro. Isso é indicado pela porta mal trancada, mais perturbadora, porque ele nem sabia disso. Se trancada, ele se sentia seguro, mas e agora? O sonho leva Jordan a acessar pedaços da personalidade que são necessários para que a psique o ajude a alcançar a individuação e uma conexão mais profunda com a vida.
O sonho, posicionado no início de seu processo analítico, o conduz para dentro de si mesmo. Na verdade, ele não formou adequadamente uma identidade segura, tornando os relacionamentos consigo mesmo e com os outros uma série confusa de contratempos e escolhas erradas. O comportamento e as formas de relacionamento podem incluir também elementos agressivos e autodestrutivos, muitas vezes escondidos do alcance dos outros. Preocupado por estar atrasado e não conseguir alcançar os outros, ele se sente derrotado e perdido. Na necessidade de ser perfeito e maravilhoso, detesta a mediocridade, principalmente a própria. No entanto, fica preso em ciclos de pensamentos negativos, autodepreciando-se a ponto de paralisar. Nestes ciclos, não consegue encontrar onde se enquadra ou o que desenvolver. Devido à confusão interna, uma adaptação de mimetismo e falsidade toma conta. Ele se torna um impostor para si mesmo. Esse discurso interior é composto de uma ideia de que ele não é capaz de enfrentar os desafios e leva a abordar a questão: quem sou eu? Ele deveria ser alguém, mas não exatamente quem ele é. Existem também várias dissociações entre mente e corpo, à medida que a personalidade fica ali imprensada. O escrutínio negativo interno torna a realidade decepcionante e repleta de rejeição antecipada. É um espectador da vida, mantém distância dos outros, presumindo que são mais inteligentes, mais atraentes e melhores que ele. Ele se sente separado por uma cortina grossa que não consegue abrir. Essa aqui é uma citação de Virginia Woolf, uma romancista do século XX. Pois não há nada em que me agarrar. Sou feita e refeita continuamente. Diferentes pessoas extraem palavras diferentes de mim. Tem havido, na verdade, uma escassez de escritores e pouca atenção ao indivíduo com uma personalidade como ser na literatura psicológica. A maioria das abordagens centram-se em ideias de como fazer para corrigir o comportamento, mas sem atenção à inclusão do inconsciente. Isso reflete uma falta de profundidade psicológica ou curiosidade pela complexidade desse tipo de personalidade. O termo popularizado e as descrições da síndrome do impostor não chegam adequadamente à profundidade da angústia aplicável além das fronteiras da cultura, da classe social, do status econômico, etc. Sem o simbólico e o inconsciente, e sem explorar os significados mais profundos, a totalidade de uma pessoa é abordada de forma inadequada, deixando-a presa num dilema de dor e angústia. Jung descreveu isso da seguinte forma: uma consciência inflada é sempre egocêntrica e consciente de nada além de sua própria existência. É incapaz de aprender com o passado, incapaz de compreender os acontecimentos contemporâneos e incapaz de tirar conclusões corretas sobre o futuro. É hipnotizado por si mesmo e, portanto, não pode ser colocado em discussão. Inevitavelmente se condena a calamidades que poderão matá-lo. Esta é uma personalidade presa na imagem, tentando ser o ideal, sem a capacidade de ser ela mesma. A realidade de si mesma é cheia de vergonha, enraizada na necessidade de proteção e autossuficiência, a forma impostora muda a visão de si mesma para se adequar à ocasião. O impostor não sente uma identidade definitiva e opera na ausência de um self totalmente cognoscível.
Então, esses indivíduos, muitas vezes bem-sucedidos, temem que serão descobertos ou desmascarados como incompetentes ou incapazes. O sucesso não pode ser alcançado ou mantido, porque a personalidade está enfraquecida por dentro e a identidade desarticulada. Podem parecer animados, mas parecem sem vida como um manequim. A cada dia surge a dúvida sobre qual fantasia vestir. O traje representa uma abordagem do ego/persona ou uma imagem externa da vida. A persona parecerá intacta, mas por baixo a personalidade está em frangalhos. A necessidade é a de evitar a ansiedade, a solidão, as perdas emocionais e a sombra percebida. O encontro consigo mesmo exige efetivamente um encontro com a própria sombra, no qual, como Jung disse, o homem se apresenta como ele realmente é e mostra o que estava escondido sob a máscara da adaptação convencional. Então, o afastamento acontece da realidade, por isso não precisa ser confrontada, porque a pessoa se sente impotente para enfrentar essa realidade. A criação desses mundos alternativos impede o acesso ao interior, aos meios de autopreservação. A identidade, ela muda para agradar, para se destacar ou se enquadrar, mas basicamente também para evitar a profundidade e a visibilidade. O verdadeiro self tornou-se indisponível, tão ocupado em cumprir as restrições impostas pessoal, cultural e socialmente. Quer seja notado ou não, essa pessoa continua escondida, enquanto está à vista de todos. A sombra do impostor assumiu o controle. Afastado do núcleo afetivo, a perda de contato com o self autêntico significa fechar-se em relação aos outros. Um self independente ou onipotente está convencido de que não precisa de outros devido à percepção de ausência de segurança. O self é sentido como frágil e vulnerável, vazio e morto, como se nada existisse. A escuridão interior, a sombra, o potencial e a energia estão todos escondidos abaixo da superfície, fazendo com que essa pessoa pareça frágil, vazia e falsa. Agora, uma citação de um escritor americano, também do século XX, James Baldwin. Essa colisão entre a imagem que alguém tem de si mesmo e o que realmente se é sempre muito dolorosa. E há duas coisas que você pode fazer a respeito. Você pode enfrentar a colisão de frente e tentar se tornar o que você realmente é, ou você pode recuar e tentar permanecer o que você pensava que era, o que é uma fantasia, na qual você certamente perecerá. Então, a personalidade como ser foi inicialmente descrita pela psicanalista freudiana chamada Helene Deutsch, em 1942. Ela descreveu esse tipo de personalidade como sem genuinidade e basicamente imitativa. Ao traçar a história dessa construção psicológica, tem havido falta de atenção na literatura psicanalítica. A descrição original retrata uma pessoa com relacionamento emocional empobrecido ou ausente com o mundo interno e externo. Deutsch tendia a descartar essa personalidade como apenas superficial, um tipo impostor e sem profundidade. No entanto, Hester Solomon, analista junguiana britânica, descobriu que há genuinidade escondida onde as tristezas e os traumas permaneceram. Uma profundidade de falta emocional e tristeza existia sob a fachada.
Então, a adaptação através do mimetismo é construída desesperadamente para ofuscar e defender contra o fato de ser conhecido. Então, o desejo é sempre de ser conhecido. A pessoa, como ser e sua personalidade, muitas vezes se sente dividida internamente e desligada dos aspectos mais profundos do céu, especialmente da experiência corporal. O comportamento de alguém se torna, então, destrutivo, indicando estar em desacordo consigo mesmo, não registrando as necessidades básicas do corpo ou tratando o corpo como um objeto distante. Então, o self-corpo fica desarticulado. A vida para eles é como estar pendurado por um fio, um nó na garganta, frenéticos por não conseguirem o que procuram, perseguidos por inseguranças. Essas pessoas mantêm-se unidas através de rotinas e horários a seguir, em vez de confiar nos seus instintos naturais. Alguém é facilmente descentrado, sem chão, com qualquer indício de negatividade e tristeza, essa pessoa pode começar a se retirar e a criar fachadas para se proteger, para que ninguém possa perceber o verdadeiro céu. Inconscientemente, ela fica subordinada à separação de qualquer autenticidade. O self, ele então é construído pela erradicação de qualquer mancha ou problema e pela ocultação dos aspectos sombrios. A fabricação é um artifício de imagem, à medida que o real fica à margem. Permanece, então, uma tensão entre o eu, o self público e privado. Outra citação de Jung. Se fosse apenas resistência, o que ele sentia, não seria tão ruim. Na verdade, porém, o substrato psíquico, esse reino sombrio do desconhecido, exerce uma atração fascinante, que ameaça tornar-se tanto ou mais avassalador quanto mais ele penetra nele. Uma das marcas da personalidade como ser é o perfeccionismo. Exclui-se tudo que possa desagradar e pretende-se evitar tudo que possa ser interpretado como discordante ou disforme. Essa pessoa é atraída pelo alívio da fantasia, cria imagens, ideais, acontecimentos para cobrir as supostas falhas de personalidade. Há muita vergonha e pânico a serem escondidos e negados, esforçando-se para ser perfeito, adotando uma personalidade de confiança e segurança, a pessoa se torna falsa. A perfeição nunca é satisfeita e, inevitavelmente, se torna destrutiva. Nada nem ninguém é bom o suficiente ou dura o suficiente. O bem se dissipa facilmente em cada esforço seguinte necessário para sustentar a personalidade. Esta forma de pensar e perceber o mundo ocorre quando alguém cresce sem uma base de apoio, segurança ou nutrição suficiente. Pode ser uma reação a traumas infantis, a expectativas culturais, ou uma reação inconscientemente a questões transgeracionais. Parecer perfeito torna-se uma estratégia para sobreviver emocionalmente e lidar com a desconfiança persistente no ambiente, em si mesmo e nos outros. O vazio corrosivo sinaliza a falta de uma identidade segura. Estamos sempre inquietos, precisando de validação e avaliação positiva por parte dos outros. É preciso ser estelar e sem problemas, ou então haverá o desespero e a derrota. O sentimento de identidade sólida é facilmente comprometido no abandono antecipado por qualquer infração. Então, angustiado pelos mínimos detalhes e avaliada como tendo um desempenho ruim, essa reação se baseia na baixa autoestima e no sentimento de agressão.
mas sem reservas ou defesas para sobreviver. Pensamentos e ações de autonegação são confrontados com padrões imaginados de perfeição. No progressivo amortecimento do eu, entra-se numa espécie de divagação, repetindo as perdas originais, enquanto escapa à introspecção. Os relacionamentos são baseados no disfarce e na inautenticidade aprendida. Embora social e com a apresentação esperada, aparentemente capaz de ser caloroso, a profundidade emocional fica atrofiada e a pessoa se sente incapaz de emergir ou ser vista com segurança. Há também a questão do ódio por si mesmo, indicando uma divisão básica entre o ego e o self, quando o ser espontâneo da pessoa é sempre odiado, temido e atacado. A necessidade frenética é aquela de evitar o impacto da vergonha e do ódio de si mesmo, e não é facilmente erradicado. O ódio é paradoxal, emerge de origens traumáticas e envolve mecanismos de defesa primitivos do self, mas manifesta-se num nível sofisticado de consciência, onde fragmentos do ego se fundiram, embora de forma distorcida, para formar um complexo fixo. Em outras palavras, o ódio de si mesmo, impulsionado pelo perfeccionismo, faz com que a pessoa fique congelada e completamente cindida por dentro. Culturalmente, as mídias sociais e o foco superficial representam a falta de uma busca pelo autoconhecimento. A identidade não pode ser encontrada por trás das máscaras dos retoques das redes sociais. A crescente ruptura do self é acentuada por uma persona estabelecida para o mundo da mídia social. Esta é uma representação perpétua que depende do julgamento dos outros e da adaptação. Nenhum self é completo e oferecido ou aparentemente desejado. Então, em vez disso, nós temos um falso self e a concha da persona abriga a identidade. Esta pessoa se torna o rosto daquele que ela imagina olhando para ela. Pretende ser uma rainha da mídia social, significando embalar-se para ser envolta em uma fachada. A fachada faz parecer que ela está lá quando ela não está, na verdade. Mas onde ela está? Aerografada, tingida, recortada ou remodelada, tornando-se objeto, precisando esconder as reações vulneráveis e sensíveis na busca pela autolegitimação. Essas pessoas são mantidas através de identidades divididas, cindidas, parcialmente envolvidas em relacionamentos, mas permanecendo emocionalmente escondidas, principalmente para si mesmas, incapazes de se comprometerem ou de encontrarem a própria profundidade, significado ou realização. Os talentos estão escondidos, a dedicação à sua individualidade é reduzida. Pouco resta do íntimo e do privado nas redes sociais. Também desperta uma sensação de isolamento, pois o virtual substitui a conexão de pessoa a pessoa. O contato com o mundo é fingido, pois não há uma entrada real, pessoal ou palpável. Muita coisa se reduz ao geral ou ao trivial, à medida que a aparência substitui o ser. A realidade das emoções parece silenciada ou totalmente sem censura. A paixão pela autoexposição é estilizada para o consumo popular. Então, as representações, verdadeiras ou não, fazem com que pareça o idealizado. E a imagem é o que se busca e é o que se louva. A tentativa é a de manter o fascínio, mas permanece um distanciamento que não aproxima a pessoa real. Se
O ego real é muito fraco e vive sob as máscaras do falso self. Então, como que uma pessoa pode começar a integrar a própria pessoa? Outra citação agora, de Susan Sontag, agora, também uma escritora do século XX. Corpo vivo ou monstruoso, o gigante adormecido que acorda, vomitando destruição e depois afundando novamente na sonolência. Libera a medula de seus ossos e derruba a sua alma. A pessoa com uma personalidade como ser reencena a agressão contra o objeto original perdido, por meio da animosidade contra si mesmo. Outros descritores deste tipo de personalidade estão, abre aspas, num estado entre o que temem nas suas próprias mentes e o que temem no mundo exterior. Isto é, um empobrecimento do céu e é atribuído às primeiras experiências traumatizantes com o outro almejado e idealizado. No entanto, quando a figura parental está muito distante, uma pessoa pode ficar inibida, assustada e incapaz de ter acesso a uma afirmação saudável. Isso deriva de um roteiro de inferioridade e agressão voltados para dentro ao longo da vida, centrada em um auto-engano. Como Jung comentou, as crianças estão tão profundamente envolvidas na atitude psicológica do seu pai que não é de se admirar que a maioria dos distúrbios nervosos na infância possam ser atribuídos a uma atmosfera psíquica perturbada no lar dessas crianças. Então, a dissociação se desenvolve como uma tentativa de sobrevivência e a necessidade das ilusões para compensar o peso da ansiedade depressiva. Além de uma adaptação ao mundo exterior, a personalidade como ser internalizou a ausência, o vazio, um vazio sem vida e uma experiência inócua que não tem acesso ao verdadeiro céu. Agora, nós vamos para a página 16. E agora, uma citação de Hegel. Autoconsciência se depara com outra autoconsciência, isto é, saiu de si mesmo, de Hegel. Sabe-se que essas pessoas com personalidade como ser desenvolvem pseudocontatos em substituição a sentimentos reais com os outros. Elas se comportam como se tivessem relações emocionais, mas as emoções não conseguem chegar ao real, pois isso significa compartilhar quem somos e revelar opiniões verdadeiras. Muitas vezes, a preocupação com as consequências de falar abertamente os deixa sem voz. Eles podem até ser descritos como frígidos, o que significa evitar emoções, esconder suas insuficiências e comportar-se de maneira rígida, como se tivessem sentimentos reais e contato genuíno com as pessoas. Como exemplo, Imani sonhou com mulheres em uma grade pop-up de um site pornográfico na internet. Ela então se viu em uma casa que apareceu e depois em uma casa menor. E essa cena se repetiu indefinidamente. Na próxima imagem que aparece, ela está sozinha em uma grade ou casa ainda menor. E não há nenhuma maneira óbvia de entrar ou sair. E não tem nenhuma maneira óbvia de entrar ou sair dessa grade ou casa cada vez menor. Então, o que esse sonho significa? Descreve que ela está encerrada em uma caixa ou um quadrado plano, enquanto os espaços ficam sempre menores e ela cada vez mais fechada. Incapaz de abandonar a ilusão de segurança, na forma como as coisas eram ou são, aprisiona e cria uma morte na existência de vida.
A cena do sonho se passa em um site pornô e ela está aprisionada em algo sexual, mas desconectada e encerrada numa caixa. Ela é a atriz principal e também a observadora no sonho. A imagem levanta questões sobre quem ela realmente é. O sonho retrata sendo objetificada por si mesma. E ela está sozinha na imagem, ainda que comece com outras mulheres também encapsuladas, cada uma em um quadrado e sem comunicação entre elas. Estes poderiam ser aspectos não relacionados dela mesma, cada um em uma caixa isolada. Toda a imagem parece fragmentada, mas fechada, linear e mecanicamente dirigida. Mas por que parte dela? Jacqueline Rose, escritora e pensadora britânica, comentou sobre isso. Abre aspas. O que o cinema clássico representa ou põe em cena é esta imagem da mulher como outro continente escuro, e a partir de lá, o que lhe escapa é perdido para o sistema. Ao mesmo tempo que a sexualidade é congelada em seu corpo como espetáculo, objeto de desejo fálico e ou identificação. Aqui, o corpo expressa distância, desconecta-se atrás da sexualidade definida para ganhar atenção, mas atrás de uma tela. Este corpo está expressando fragilidade de si mesmo? Pode representar estados desencarnados de morte psíquica e impactando o relacionamento da pessoa com o mundo? Perturbação na propriedade do corpo, na imagem corporal. O corpo é objetificado e tem propósitos opostos da necessidade do sentido de si mesma, que é encontrado através do físico. Como retrata seu sonho, o corpo de Imani é usado como objeto para manter as pessoas afastadas. Imani anda por aí querendo ser notada, melhor que os outros, mais magra, parecendo mais jovem, mais inteligente. Não importa o que aconteça, ela está focada principalmente em chamar a atenção. Mas deve ser a distância. Ela sabe que ninguém a conhece de verdade e fica satisfeita com isso, mas às vezes também se torna muito, muito solitária. Esta é uma mulher talentosa, intelectualmente dotada, altamente articulada, rápida em responder e também em rejeitar. Ela usa pensamentos e palavras como armas para derrotar e permanecer distante dos outros. O silêncio nas sessões analíticas raramente ocorre, como se qualquer espaço potencialmente reflexivo tivesse que ser preenchido com o que ela não sabe ou não quer saber. Ela dá pouco espaço para comentários, como se precisasse se defender contra qualquer surpresa ou contra entrar no desconhecido. Tudo isso para evitar as críticas que ela não consegue tolerar. Isso indica um ego frágil e medroso e uma pessoa defendida contra a sua própria profundidade. Na análise, ela desenvolve um modo de relacionamento semelhante a uma fusão, incapaz de tolerar o espaço entre eu e ela. Ela nega qualquer separação, criando uma mesmice imaginada entre nós. Para se sentir segura e não ameaçada por qualquer outra pessoa, deve-se resistir à realidade da conexão entre duas pessoas distintas. Ela não absorve informações e se defende contra qualquer comentário adicional à sua história. Relacionamento significa acolher o outro, ser visto e vulnerável, mas isso pode ser coberto de vergonha. Ela representa o que é chamado de significado de defesa maníaca, negando a crescente consciência de limitação, perda, ambivalência e complexidade.
é uma defesa contra o medo de destruir o objeto, ou seja, o outro, e posteriormente o eu. Imani não tem espaço para o interativo, nem pausa para permitir reações diferentes, porque não há capacidade de permitir a pequenez necessária para absorver novas informações e também o estado de não saber. Qualquer compreensão contrariada pelo seu adversário significa rejeição. Por isso, ela se defende e afasta. Nisso, Imani parece onipotente e não precisa de mais ninguém, sozinha, como na caixa do sonho. Agora, nós vamos passar para o final da página 23. Imani, ela performa a fêmea fatal, não realmente conhecendo amor, apenas tentando reunir atenção. Tudo isso escondia apenas a sua ansiedade em relação à aparência física e psicológica, sentindo-as frágeis e vulneráveis na presença de outros. Então, no confronto com a alteridade, ela fica enredada no desejo e na falta, e isso inicia uma luta por reconhecimento. A personalidade como ser rapidamente intui a própria deficiência, unilateralidade, singularidade, ameaça, e parece que há algo que, embora pertença à sua própria essência, falta-lhe. A psique procura completar-se, manifestar-se em modos superiores de consciência. O processo começa com reflexão, tempo e exame interior, circulando para se encontrar. A busca pela realização é um processo orgânico, de desenvolvimento, e também um processo relacional que dá sentido às perdas, anseios, necessidades e ansiedades. No entanto, Imani se afasta, porque há uma sensação ali de imobilidade e impotência, enquanto a recusa da união é defensiva e estagna as tentativas de se envolver com pensamentos adversos, isolando-a de uma série de afetos. Ela tinha uma capacidade prejudicada de simbolizar, com a lembrança de poucos sonhos e uma atitude arrogante sobre o valor deles. Parecia que a informação incontrolável não era confiável e o desconhecido era algo que deveria ser evitado. Ela se recusou a ser perturbada pelo desejo, pois o mundo precisava ser sempre tranquilo e previsível. Imani permaneceu como seu sonho de estar na caixa do site pornográfico. Imani queria conhecer um pouco de si mesma, mas não muito. Foi apenas para que ela pudesse encontrar as palavras certas e parecer psicologicamente consciente. Ela continuaria com a fachada? Ela continuou fazendo uma plástica após a outra, parecendo cada vez mais falsa, sinalizando uma distância cada vez maior de si mesma. Talvez o vazio tenha se tornado solidamente internalizado. Será que ela algum dia permitirá a curiosidade sobre quem ela realmente é? Parecia que não agora. E agora uma citação de Jung. Se um homem abraça a sua totalidade, pode evitar as consequências infelizes da individuação reprimida. Ele continua. Mas se ele voluntariamente assume o fardo da completude sobre si mesmo, ele não precisa descobrir que isso acontece com ele contra sua vontade de uma forma negativa. Agora eu vou voltar para o Jordan. Foi a primeira pessoa da qual eu falei. Jordan, ele sonhou que estava numa praia e 3 homens com capas pretas, com um bando de pássaros pretos atrás deles, passaram por ele. Um dos homens colocou um livro
com uma capa decorada com joias. E as páginas, elas estavam em estilo manuscrito antigo. Quando ele procurou a imagem do sonho na internet, ele descobriu que se tratava de um códice alquímico da Idade Média. São imagens poderosas para desvendar, levando-o ao mistério de si mesmo. No entanto, ele ainda não apreciava a riqueza da sua psique ou a profundidade de compreensão que ele poderia adquirir. Ele ainda não tinha percebido o valor do Codex, ou o conhecimento que ele continha, e estava aparecendo no seu sonho. No entanto, ele sabia que o aparecimento deste símbolo era importante para levá-lo mais adiante, na direção do si mesmo. O self e o mundo são desarticulados para essa pessoa com personalidade como si. Desnorteadas, para onde que elas se voltam? Essa pessoa muitas vezes é mal interpretada, não compreendida e precisa ter acesso ao seu mundo interior. O objetivo do trabalho junguiano e o desafio dessa personalidade como ser é encontrar a segurança e a singularidade do self, incluindo o estabelecimento de relacionamentos genuínos com os outros. A fragmentação e a desunião da personalidade como ser funcionam, então, como oportunidades para uma repadronização única. A psicologia analítica junguiana, com o uso de símbolos, sonhos e a exploração de sentidos nos complexos psicológicos, convida à busca por meio de histórias pessoais e coletivas, conectando-se a si mesmo e aos outros. Existe uma lacuna na personalidade como ser. Essa lacuna entre quem ela é e quem deseja ser. Isso cria uma série interminável de recriações dolorosas de problemas passados e comportamentos e atitudes rígidos e limitantes. E é a abertura para a personalidade. O tratamento analítico e psicológico é um lugar onde o caos e as ansiedades, absorvidas desde a infância, podem começar a se tornar pensáveis. A busca é pela ordem subjacente, pela conexão consigo mesmo, com si mesmo. A esperança, sob todas as defesas e camadas, é aceitar a vulnerabilidade, a fragilidade, mas, ao mesmo tempo, permitir a crença e o apoio para o futuro. Finalmente, acessando isso, Jordan expressou o seguinte, abre aspas, sinto que durante anos eu construí essa proteção ao meu redor. Eu estava sempre em cima do muro e a vida era como caminhar ou correr num campo minado. Você nunca sabia quando uma mina iria explodir, mas agora sinto que estou andando sem olhar para baixo. Eu sinto que eu estou aberto. Fui criado para nunca demonstrar fraqueza, mas não devo mais aceitar viver desse jeito. E agora eu encerro com uma citação de Hilke. Descobrimos, na verdade, que não sabemos e não conhecemos a nossa parte. Procuramos um espelho, queremos tirar a maquiagem, tirar a falsificação e ser reais. Mas em algum lugar ainda permanece em nós um pouco de muita bobagem que nós esquecemos. Então, muito obrigada. Agora eu vou querer abrir a minha tela para que eu possa ver os seus comentários ou perguntas. Super obrigada, que apresentação potente. Eu imagino que despertou um monte de dúvidas e comentários aí. Enquanto as pessoas se organizam para me perguntar, por favor, perguntem, coloquem seus nomes no chat, que eu vou chamando vocês. Eu queria te dizer assim, que eu fiquei com uma impressão, Susan, da dificuldade que é a gente receber pacientes ou tratar nossa própria síndrome do impostor, sendo que um dos tipos, pelo que eu entendi, um dos tipos de cura
é ir ao encontro da sombra, né? E justamente o que esta personalidade faz é esconder a sombra, né? Esconder porque tem vergonha da sombra, tem pânico da sombra. Então, como é que nós vamos acessar essa sombra se essa pode ser a defesa que está segurando o ego inteiro? Como não fragmentar a pessoa? Como é que a gente pode ter certeza que não vai ter, a pessoa não vai surtar se a gente entrar em contato com isso? E junto com essa pergunta, eu queria que você me dissesse, eu usei uma palavra, Oh, até na hora que eu... oh, well, yes, great. You have many questions within there, so let me just. Espera aí, tem muitas questões aí. Então, deixa eu tentar começar. Vamos ver se eu começo respondendo ao teu comentário. Como que nós podemos acessar a sombra? É através, na verdade, da relação analítico-terapêutica. Se os danos acontecem na relação, é através da relação que nós vamos curar esse dano. E eu também penso que existe algo de aceitação do analista ou do terapeuta daquela pessoa, como elas são, com a fachada, e se apoiar nisso, e a partir daí ser capaz de, ao longo do tempo, acho que ao longo do tempo é a chave, ser capaz de, ao longo do tempo, acompanhar a pessoa para dentro dela mesma. Eu acho que isso é um encorajamento. Com frequência, eu pergunto às pessoas qual é o sonho delas. Não falar, né, sobre o que nós... Não falar sobre a última sessão, mas o que elas podem estar escondendo. Não apenas para revelar algumas questões da sombra, mas também porque eu acho que a sombra contém a riqueza da personalidade. Então, eu vejo um certo número de pessoas que, mesmo na primeira sessão, já dizem: eu sou uma fraude, eu sei que ninguém me conhece. E, a partir daí, nós podemos realmente desenvolver o processo. Porque eu vou perguntar: como é que você sabe disso? Como é que você perpetua isso? Como que você atua isso? Aqui, entre nós. É por isso que eu digo, o que você está escondendo? Vamos olhar para isso. Eu acho que a nossa responsabilidade como terapeutas e analistas é justamente sermos capazes de aceitar o que for, o que vier. E isso é a sombra. E na sombra existem histórias maravilhosas, algumas horríveis, outras que talvez sejam inacreditáveis, outras que você pode aplaudir, mas elas requerem o nosso auxílio através da nossa reação com a pessoa. Uma outra coisa, esse tipo de personalidade que se desenvolve a partir de uma infância, né, que não foi vista. Então, se eles vêm até nós, e eles são vistos, e eles podem compartilhar mesmo um pouquinho que eles acham que seja horrível, aos pouquinhos, isso vai aumentando, aumentando, e mais uma vez a personalidade se torna cada vez mais forte. E não é que essas pessoas sejam incapazes, é que eles não aprenderam como. Não existiu um espaço para aprender como serem realmente quem são como pessoas. Então, se nós oferecemos esse espaço relacional, é claro que não é fácil, mas se nós cuidarmos de nós mesmos e certificar de que nós estamos tentando ser aquilo que somos realmente, talvez possa tornar as coisas mais fáceis. Nós podemos perguntar: por que que isso se tornou mais prevalente, mais presente? Estamos prestando atenção nisso? Tem alguma coisa a ver com a nossa cultura, com nossa era, com o nosso tempo, que está perpetuando esse comportamento? Eu tenho que perguntar a todos vocês também, porque eu moro nos Estados Unidos, onde, para mim, isso é muito prevalente. Mas eu não acho que esteja apenas relacionado com um país.
Acho que existem questões pessoais, familiares, e também eu mencionei questões intergeracionais. Tem muitas pessoas que, através das gerações, aprendem a esconder. Não se sinta bem sobre você mesmo. Não se apresente, não se exponha. E nós podemos, né, ajudar a corrigir isso também. Uma resposta muito longa. Imagina. Quando eu li a primeira vez o seu texto, eu fiquei com uma impressão muito reconfortante, eu diria, de que tem um prognóstico possível, assim, de cura. Essa foi a palavra que me veio. Eu não lembro nem se você usa essa palavra no livro, mas para mim me soou como uma possibilidade de cura. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você pensa sobre a palavra cura e sobre a possibilidade de cura nessa personalidade. So if we expand the word Se nós expandirmos a palavra cura e também pensar em aceitação de si mesmo, não de um modo derrotista, mas isso é quem eu sou, eu estou bem com isso. Isso é uma questão a se fazer. Será que nós nos curamos de quem somos? Ou nós expandimos para o todo que nós somos? Então, você está certo, eu nunca usei a palavra cura, porque eu acho que, na verdade, é muito mais difícil expandir. Talvez a cura seja uma parte dessa expansão. Porque a gente sempre pensa que as pessoas vêm até nós querendo ser mais do que aquelas realmente são. Eu acho que esse é o desejo delas, elas querem ser mais. E, com frequência, nos é dito que não se pode ser mais do que se é, existe um limite. Então, o objetivo é avançar a partir desse envelope estreito e se tornar completamente, totalmente quem se é. Então, esse processo de individuação está envolvido, mas ele não significa que você vai ficar ali fechado em si mesmo, significa que você tem um self mais sólido que está aberto para as questões do mundo e ser capaz de suportar as vicissitudes da vida e do mundo. Ótimo. Excelente. Bom, temos uma pergunta já aqui, que é a da Tarsila. Tarsila, por favor, quer fazer sua pergunta? Boa tarde. Olá, Susan. Eu fiquei um pouco surpresa, porque quando eu escutei o título, na minha expectativa, a gente ia conversar um pouco sobre um pouco da síndrome do impostor que tem em cada um de nós. E você trouxe como uma personalidade em si. Eu não tinha pensado, não conhecia isso como uma personalidade em si. Então, se você puder, o que eu gostaria que você comentasse um pouquinho é esse pedacinho da síndrome do impostor que tem em todos nós, no fim das contas. Porque todos nós temos um tal de ideal de ego ideal, e do que a gente luta para conquistar uma tal perfeição, ilusória, com certeza, e como a gente vai trabalhando nisso. Mas eu vejo em mim e vejo em alguns dos meus pacientes que eles trabalham sim a sombra, eles trabalham os incômodos, mas de quando em quando vem, poxa, eu me sinto uma impostora ali, ou no trabalho, eu tenho medo de ser descoberta de que eu não sei fazer. E nesse contexto, não me dá a impressão de que é uma personalidade como ser, que é como você trouxe, né? E sim momentos de insegurança, talvez, do paciente, em alguma situação que ele precisa se expor mais. Então, se você puder comentar um pouquinho nesse sentido, eu agradeço. Well, I also would Bom, have to ask a question to your também teria que fazer uma pergunta para a sua pergunta, que é: será que o tipo de personalidade, será que isso não implica que é o perpétuo de certas qualidades? Então, todos nós temos momentos em que nós usamos uma fachada, que nós estamos sendo
falso, uma fraude, não totalmente reais, momentos. Mas tem pessoas que não conseguem mesmo tirar a máscara, porque eles têm medo, e porque existe uma quantidade dessas qualidades que se aplicam e formam esse tipo de personalidade e influenciam a visão de mundo dessas pessoas, a visão em relação a elas mesmas, como que elas se relacionam, como que elas realmente são. Então, todos nós podemos ser menos do que maravilhosos, mas as pessoas que eu estou falando têm uma preponderância dessas qualidades e dessas características. Eles estão limitando o próprio desenvolvimento a partir dessas questões, porque eles estão gastando muita energia escondendo muitas coisas, né? Por que que você tem, né, a energia para ser usada, né? E, e muitas pessoas subestimam a seriedade desse tipo de personalidade, porque várias vezes são colocadas como algo superficial, um tipo, na verdade, como um nada. E isso não é verdade. Então, eu acho que tem algo de honrar a luta para fazer com que se viva essa personalidade, né, de forma genuína. E também para que a gente veja essa personalidade, esse tipo. Eu também chamo assim, porque eu vejo uma quantidade de pessoas na minha prática, e é claro que não são tantas, mas tem muitas que você talvez não considerasse o tipo impostor, né, ou que estejam se sentindo fraudulentos. Eles conseguem muitas coisas, aparentemente, mas dentro eles acham que não, eles sabem que tem algo de errado. E se você perguntar, eles vão te dizer: sim, eu sou uma fraude, sempre foi uma fraude, ninguém me conhece realmente, eu cobri, eu escondi. E é aí que tem a dor, e é essa dor que a gente vai abordar. Então, eu acho que realmente é algo que você precisa lidar ali, então é um tipo de personalidade, para mim. Também tem outra coisa que eu gostaria de acrescentar. Na minha apresentação, é claro, eu quero deixar claro que eu não estou falando do fato, eu não estou eliminando o fato de que todos nós temos aspectos dessa personalidade dentro de nós, é claro, né? A questão é até que ponto, se isso nos está limitando ou não, se está chegando a um ponto que a gente não consegue, essa é a diferença. As pessoas com esse tipo de personalidade podem estar muito limitadas, com questões muito limitantes. É claro que eu não estou colocando essas pessoas numa categoria negativa, não quis dizer isso. Eu quero acentuar o potencial que pode surgir uma vez que a personalidade ela é alçada, né, e retirada desse peso que ela carrega, né? E esse medo de se sentir vulnerável. Ótimo. Obrigada, Tarsila. Me parece que a Ana Cristina queria fazer um complemento dessa questão. Ana Cristina, quer falar o que você pensou? Boa tarde para todos. Enquanto a nossa palestrante estava expondo, eu fiquei, ficou me vindo a palavra merecimento, porque às vezes aparece isso, né? Essa impostura como sendo um sentimento de não merecer, ou eu não fiz o suficiente, ou eu não. Até socialmente falando, um aspecto da sociedade, eu não sofro tanto quanto aquele fulano, então eu não mereço o que eu tenho. Se essa síndrome conversa um pouco com isso. Essa é a minha pergunta. Obrigada. The problem is O problema é que o impostor não
dialoga com todas as partes que ele tem dentro dele ainda. Então, se você não está dialogando com todas essas partes, incluindo todas as partes da personalidade, você vai se sentir com pouco mérito, vai se sentir como merecendo pouco. E eu também diria que isso se manifesta não apenas psicologicamente, mas fisicamente. Eu quero muito enfatizar isso, porque as pessoas podem andar por aí e parecem ok, mas dentro, no próprio corpo, eles se sentem pouco merecedores, eles se sentem mal. E eu acho que analistas e terapeutas, se nós não levarmos para o corpo, e se nós não falarmos sobre como que as pessoas estão em relação com os próprios corpos, como que eles se tratam, como que eles se cuidam. Se nós não olharmos para isso, nós vamos estar dando um salto e não estaremos olhando para algum lugar significativo da pessoa. Então, sim, você trouxe algo muito importante. Nós também podemos dizer como que nós podemos expandir a personalidade, né? Agora, isso, e onde que nós aprendemos que nós merecemos ou não? Talvez com os pais, ou talvez entre irmãos, não só entre pais, talvez esteja na cultura, talvez esteja no histórico familiar, talvez esteja através das gerações, se sentir pouco merecedores. Né? Então, também pode ser uma impressão não verbal. É apenas que nós aprendemos isso quando somos jovens, pequenos. Isto é, que nós não somos merecedores. Especialmente quando não é verbal. As pessoas já dizem, sei lá, eu aprendi isso. Onde? Não sei, aprendi isso. Eu não mereço. E isso é inconsciente também. Quem é que está sendo protegido se você não está sendo tudo o que você pode ser? Quem que você está protegendo? Então, isso se torna um olhar circular para todos os aspectos aos quais nós temos que ser expostos. Não é apenas a família, mais uma vez, também é cultural, também é as outras pessoas que a gente conhece, também é através entre colegas, não é? Isto é, mérito é algo também muito importante. Ser merecedor. Ótimo. Obrigada, Ana Cristina. Pati, sua vez, vai lá. Tá com o microfone fechado, querida. Desculpa, assim não dá para Já, ouvir. Não. Oi, Susan, obrigada. Achei interessante essa personalidade do impostor como uma personalidade sustentada pela persona, né? Como se fosse uma casa com uma fachada bem bonita, mas sem móvel, né? Era uma casa, não tinha teto, não tinha nada, como diz uma música aqui no Brasil. Mas um pouco perto do que a Ana Cristina estava falando, eu também entendia a síndrome do impostor, que chama bastante atenção no relato de alguns pacientes, com uma dificuldade muito grande de se apropriar das próprias qualidades. E é algo que beira quase um narcisismo numa proteção de não acreditar no que o outro está dizendo. Eu estou chamando de narcisismo porque são pessoas que recebem feedbacks positivos, que são avaliadas de uma forma boa no trabalho, ou avaliadas pelos seus pares de forma elogiosa, mas não se sentem identificados com aquele elogio, não conseguem de forma alguma assimilar. E por que eu estou chamando de narcisismo? Porque eu achei interessante quando você citou o Jung falando que eles são inconscientes, a consciência inflada é inconsciente da sua própria existência, fica hipnotizada por si mesma.
eu achei que essa definição do Jung muito se assemelha a este tipo de sensação de impostor, porque fica tão ensimesmado que não consegue absorver esse elogio do outro, né? Então, eu fui fazendo essas associações e pensando que se além da sombra também não há uma dificuldade de ver uma luz em si próprio, né? Se não há uma dificuldade, o que a Ana Cristina chamou talvez de merecimento, de se perceber essa pessoa bacana, né? E a fala do outro é completamente invalidada. You're absolutely correct. Você está absolutamente correta. No livro, eu tenho um capítulo que eu falo sobre o narcisismo, porque o narcisismo é um aspecto desse tipo de personalidade. E esse tipo de personalidade é um aspecto do narcisismo, vai a ambos os lados. Então, o problema também é o que você falou. Existe uma singularidade e se recusa o outro. E isso é claro, típico do narcisismo. Mas a defesa contra não apenas os outros, mas também uma defesa contra os outros internos, né? Então, a auto-ódio, que eu mencionei. Quer dizer, o ódio de si mesmo, a energia de agressão interna, onde o original, na verdade, o sentimento original queria o exterior, mas não consegue ir. Então, que desapontamento, que decepção para a família, né? Se sentindo uma decepção para a família, etc. Então, essa destruição interna, esse auto-ódio, é o que nós queremos explorar na terapia e na análise, e que pode vir e surgir através dos sonhos, da imaginação ativa, mas também fica evidente em todas as relações. Então, qualquer situação de transferência vai surgir a partir desse auto-ódio e essa singularidade, porque a singularidade é a defesa do self. Isto é, está mantendo tudo fora, distante, ninguém vai interferir. Com o exemplo que eu falei da Imani, né? Onde ela tinha que falar durante toda a sessão. Nada era permitido além disso. Ela tinha que permanecer ali, sempre a mesma, mas nós não somos as mesmas. Mas esse é o olhar. E ela insistia no mesmo. Não é que nós vamos negar e dizer, não, nós não somos o mesmo, não é isso. É mais, por que que isso é necessário? Será que é uma singularidade assim tão horrível que precisa ser defendida contra tudo? Defendida contra o quê? O vazio? Porque as pessoas com esse tipo de personalidade sabem que tem uma parte que está embaixo de toda essa história. Eles estão em medo de ir até lá, até essa parte. Porque ali tem um desconhecido. Talvez tenha a ver com alguém conhecido, imaterial, no inconsciente, mas de qualquer forma é uma ameaça para essas pessoas, é assustador. E elas não conseguem lidar com isso. Então, é coberto, tem mais outra cobertura, e ninguém consegue se aproximar. Então, o que eu acho também interessante é como algumas pessoas fazem isso também, né? Eles têm dois terapeutas. Eu vou falar para um aqui uma coisa e para o outro uma outra coisa. Eu não sei como as pessoas fazem isso, mas elas fazem. Por que que um terapeuta, né, aceita isso se é outra coisa? Mas, na verdade, aqui talvez a gente precise, às vezes, aceitar isso. Mas também diz, se nós aceitarmos, então, nós vamos promover esse isolamento da singularidade. Mas é assim que essa pessoa foi criada, né? Se você falar
sobre histórico familiar, por exemplo, com quem você brincava? Ah, sozinho, no jardim. Eu não sabia se meus pais estavam preocupados ou não. Eu não tinha ninguém ali com quem conversar. Não tinha o melhor amigo. Várias coisas que você vai aprendendo. E o que você aprende aqui? Eu estou sozinho, ninguém me ajuda, e eles vão levando isso adiante. Você pode sentir isso na transferência. Você pode sentir que aquela pessoa fica, às vezes, distante de você. Se eles se aproximam muito de alguma forma, depois eles se fecham. Então, eu acho que se a gente puder observar isso na sessão, dizer, onde que você foi, hein? O que aconteceu? Talvez isso traga uma consciência para a situação. Eu quero enfatizar também um pouquinho, mesmo que você tenha dito, que é o narcisismo. É algo que é um pedaço, uma parte disso. Mas o narcisismo, eu não estou falando disso negativamente, eu estou falando no sentido, como nesse tipo de personalidade, que nós queremos saber o que está representando. Porque isso é a riqueza de uma pessoa que está ali naquela resposta narcisista para a vida, nessa resposta como ser de impostor. Então, tem muita coisa que a gente tem que querer saber sobre isso. Então, eu não estou falando negativamente. Eu estou falando aqui, claro, existe uma responsabilidade de abrir para o potencial que existe dentro dessa personalidade. Maravilhoso. Maravilhoso. Desculpe, mas se você for abrir, você não vai abrir sozinha, você vai abrir com o outro, né? Se você fizer essa abertura. Ô, Lu, eu posso fazer mais uma pergunta? Pode, vai lá. Tá. Susan, mais uma questão. Você usou uma expressão que eu achei esplêndida, mas eu nem sei se eu entendi direito o que quer dizer, mas eu adorei e já vou adotar como meu discurso também. Ansiedade arquetípica. Né? Me fala um pouco, eu acho que eu entendi dentro do contexto, mas achei a junção muito boa, né? Do que você quis dizer quando você disse sobre a ansiedade arquetípica. Well, I must just say, I Bom, like eu devo dizer, é que eu gosto da frase, né? Sim, também. E também porque representa, para mim, a profundidade e a seriedade da ansiedade e honrar a ansiedade. Porque o arquétipo tem o espírito, a matéria, a psique e o corpo, tem toda a história ali. E é a nossa riqueza dos mitos, dos contos de fadas, das histórias, das ideias, das histórias familiares que refletem os arquétipos de várias formas. Então, você poderia também pensar que, se essas ansiedades forem tão grandes, que elas talvez sejam como arquétipos. E, como Jung falou, você não quer ser tomado por um arquétipo, porque senão você não pode viver. Você não pode viver o seu self individual porque você está vivendo um arquétipo. Então, se as ansiedades são tão grandes, é por isso que eu quis falar, é uma ansiedade muito grande. É importante de ser olhada. E é também importante pegar assim, tratar essa ansiedade pedaço por pedaço, pedacinho por pedacinho, para que eles possam ser capazes de assimilar e digerir. Essas ansiedades poderiam ser transgeracionais, elas poderiam ser segredos familiares, elas poderiam ser seus próprios segredos. Bom, eu posso ir aqui adiante, mas o ponto é que elas são enormes e elas são importantes de serem abordadas e não apenas colocadas de lado como, eu estou ansioso. Não, 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 não. Significa mais. Tome isso, né, como algo que vai para todas as direções, enorme. Ansiedades arquetípicas, não pequenas, grandes. Acho que também nós podemos dizer, será que nós não vivemos num mundo que tem
muitas ansiedades arquetípicas nele. Sim. Nós todos vivemos, né? Vivemos em diferentes culturas, mas nós todos temos as nossas ansiedades arquetípicas, eu acho. Será que não? Sim, eu Hum. adorei a expressão. E você sabe que assim é muito comum hoje o paciente chegar com essa queixa. Eu vim porque eu estou ansioso, porque eu estou ansiosa, e eu pergunto: e qual é o seu jeito de estar ansioso ou estar ansiosa? Porque o paciente já parte do princípio que eu sei o que é estar ansioso. Por isso que eu achei interessante a ansiedade arquetípica, como se houvesse, e de fato há, né, pelo que você está falando, um padrão de ansiedade. Well, there is a pattern of anxiety. Existe um padrão de ansiedade. Por exemplo, eu estava pensando da frase, a história se repete. E também, eu imagino, todos vocês também podem sentir isso, mas será que não é a nossa responsabilidade também que quando alguém chega e diz eu estou ansioso, você pode perguntar, você está ansioso em relação ao seu país? Em relação ao mundo? Ansioso sobre o clima? Então, se torna não apenas um lugar do eu, mas nós estamos ansiosos, e ali está o arquétipo. Não é incomum, e eu tenho certeza que alguns de vocês já receberam pessoas que não conseguem ter filhos, porque eles estão preocupados com a questão climática, com a política, com a vida. E essas são ansiedades arquetípicas, todos nós compartilhamos. Isso é parte do arquétipo. Nós compartilhamos esse nível de ansiedade. Eu acho que se nós expressarmos, falarmos sobre ela, faz com que aquilo que é pessoal, que é cultural, que nos está afetando, como que nós somos parte da política do mundo, são ansiedades arquetípicas. Eu acho que é a nossa responsabilidade, nós não estamos lá simplesmente com aquela pessoa, nós estamos também com aquela pessoa de um modo mais abrangente. Obrigada, Paty. Obrigada. Obrigada. Marcos, sua pergunta? Oi, Susan, tudo bem? Bom te rever novamente, Susan. Sempre bem-vindo te ver aqui, feliz. Segunda vez no Teatros. Seja bem-vinda. Susan, tenho duas questões para você. Uma confusa e uma talvez um pouco menos confusa. Vou começar pela confusa. Good. A síndrome do impostor diz respeito, muitas vezes, à ideia de que há algo escondido, há algo que não se revela, há algo que não se mostra. Ok. Nós vivemos numa cultura que é uma cultura onde tudo deve ser mostrado, tudo deve ser visto. É uma cultura da visibilidade, né? Sou visto, logo existo. Estou pensando em mídia social, estou pensando em mídia digital. E estou pensando também, quando eu falo de mídia social, usando uma expressão sua, de um selfie público, de uma persona pública, que está muito misturada hoje com esses ideais postos por essa sociedade, por essa cultura da rede social, né? Como se deve ter um corpo, como se deve amar, como se deve ser um bom pai, como se deve fazer sexo, como se deve pensar, como se deve ser militante woke ou qualquer coisa dessa ordem. A minha pergunta é, em relação aos ideais, nós não somos sempre impostores? O que eu fiquei pensando?
Será que é isso que eu estou pensando? Em relação aos ideais, nós não somos sempre impostores? Ou seja, desfazer um pouco a síndrome do impostor não é fazer o ideal cair também? Não sei, estou pensando aqui, queria compartilhar e te ouvir um pouco. Faz sentido? Can I answer this part? Será que eu posso responder essa parte? Depois você faz a próxima pergunta? Claro, claro. Ok. Porque eu acho um pouco intrigante o que você falou, você tem razão, porque você quer trazer o ideal para o real, mas também você quer continuar a ter ideais que se adequem Uhum. àquilo que nós realmente somos. Então, nós poderíamos então usar, e eu falei sobre a mídia social também, bastante, mas você pode usar isso de um modo honesto. Nós podemos usar isso para refletir e para mostrar não apenas o que a gente comeu no café da manhã, mas realmente coisas que sejam valorosas para nós mesmos e nós podemos nos conectar com as outras pessoas em um modo real. Mas essa é a minha questão de volta para você será que a gente não quer ter alguns ideais, não ideais irreais, mas ideais que nos mantenham vivos, seguindo adiante, com vitalidade, que eles não sejam irreais, mas que a gente continue se movendo na direção de algo que nós realmente não sabemos exatamente para onde, mas que é importante. Eu vou fazer uma analogia para ver se você concorda. Então, quando nós começamos o teatro, né, talvez fosse um ideal, e se tornou tão real, que se tornou algo, eu tenho certeza, que quem sabia que chegaria até aqui? Então, ter esse ideal, mais alguma coisa, né? Na direção de seja lá o que for, na esperança de que a gente continue seguindo adiante. Então, eu acho que essa é a imagem que eu quero saber entre o real e o ideal. Nós temos sempre que manter o ideal no lugar, no chão, no lugar onde nós realmente estamos e somos. Vou te And you had another question. Yeah. Eu só quero complementar essa tua resposta com um exemplo do Tiaços. O ideal mítico, o ideal divino, seria como nós começamos o Tiaços, fazendo um encontro por semana, durante meses. E descobrimos que isso teve um fôlego, mas depois não dá para sustentar. Hoje nós fazemos um Tiaços quinzenalmente, uma vez por mês. O ideal se mantém, mas a Luciana é o ideal do 15 em 15 dias. Eu sou o ideal de toda semana. Então, é uma constante tensão entre nós dois. Mas aí eu te digo, a ideia, eu concordo, manter ideais, mas ideais talvez não tão limpos, não tão claros, ideais um pouco mais sujos, ideais um pouco mais, Isa, não sei se é essa a palavra, amarrotados, um pouco mais possíveis, ideais um pouco mais possíveis. Se esses ideais mais possíveis não teriam efeito na sensação de ser impostor. But you see the issue, and I'm Mas veja sorry. bem, a questão, desculpa, eu usei o nome Piazos com um sotaque americano, não português, então eu peço desculpa. No entanto, eu acho que o que você descreveu no seu modo de colocar é flexível. Isto é, o impostor e a personalidade como ser são muito rígidos. Eles não conseguem ter essa flexibilidade e abertura para ela. Mas essa abertura para a flexibilidade torna as coisas mais reais e mais possíveis de serem vividas.
Você não pode ter rigidez, porque isso limita a vida. E o que você está fazendo, e o que você está dizendo é que você precisa continuar com a vida, precisa ter móvel, precisa ter transiente, precisa ser fluido, precisa ser colaborativo, precisa ter essa natureza. Todas coisas que parecem ameaçadoras para a personalidade, como ser, e para o impostor. Perfeito. Concordo. Obrigado, Susan. Welcome. E a outra? Tinha mais De uma? nada. Não, acho que essa me responde. Fechou? Tá bom. Mais alguma pergunta, pessoal? Se não tiver mais nenhuma, eu vou fazer a última aqui. Como estão? Susan, me conta uma coisa, tem alguma ligação entre esses dois livros? Você começou, você teve, surgiu a ideia a partir desse? Me conta. Yes, there is a connection. Sim, tem uma conexão. E no próximo livro que eu estou escrevendo também, eles todos estão conectados. Então, no primeiro, sobre a ausência do pai, o efeito nas filhas, eu escrevi um capítulo sobre a personalidade como ser. Então, eu expandi esse capítulo para chegar no segundo livro. E como que como que eles se desenvolvem? Não, na verdade, eles se desenvolvem juntos. Se desenvolveram a partir da questão da ausência paterna. Eu não tive tempo, né, de falar sobre a ausência paterna, o efeito paterno, sobre a Imani, mas vocês podem imaginar que não era um pai muito próximo, era muito distante, e o padrasto também era terrível, era abusivo, agressivo. Então, essa noção de um pai ausente que afeta a filha, que desenvolve a síndrome do impostor e a personalidade como ser, e realmente uma espécie de congelamento na relação com o corpo. Então, se eles são tão conectados, sim, muito conectados. E se nós pensarmos nos nossos padrões, nos nossos temas interiores, eles têm uma conexão, né? É o processo de ser quem somos. E nós somos essa parte, essa parte, essa parte, que estão todas conectadas, precisam ser conectadas. É como, por exemplo, o fio vermelho do nosso ser, que conecta todas essas partes. Então, é claro que tem. Eu fico feliz que você tenha sugerido essa questão, porque é verdade, Luciano. Sim, sem dúvida. Mas alguém tem perguntas? A Ana Cristina, novamente, acho que quer complementar aqui. Vai lá, Ana. Oi, gente, eu de novo. Não, é porque essa coisa do pai, eu até comprei o livro, mas ainda não chegou. Mas aí esse pai é o pai gênero, não, é o pai sendo um princípio masculino na educação da menina, da mulher. Ou é esse, porque hoje a gente tem uma sociedade que tem várias conformações familiares. A gente tem 2 homens, 2 mulheres maternando, paternando, enfim. Então, quando você fala pai, e quando você traz aqui agora, não é essa imagem que a gente está acostumada tradicionalmente, mas eu posso entender pai como o princípio masculino, porque tem as tais mulheres fálicas, que a gente fala de famílias de mulheres fortes, que são as que vão para o mundo. E aí me ocorreu isso agora. Você poderia dar uma explicadinha, por favor? Obrigada. I think that our Eu acho que as nossas definições do que é o paternal, do que é o maternal, estão em mudança, em mutação nas nossas culturas. Então, estão sempre, né, se alterando. Eu acho que quem quer que assuma o papel do pai, seja lá como isso é definido, eu, na verdade, não defini, porque eu acho que nós não queremos entrar em estereótipos. Mas eu acho que a posição do pai
é aquela que está se relacionando, que honra o corpo da criança e que ajuda essa criança a se tornar real, se sentir segura no mundo e ser capaz de se expressar. Então, eu não estou falando que o papel da mãe também não faça o mesmo. Faz, em diferentes modos, porque nós ainda estamos, de alguma forma, presos a antigos estereótipos que estão sempre se movendo e se modificando, como uma bola, né? Que gira, isto é, as definições estão sempre se modificando. E nós todos estamos sendo desafiados a nos modificar com esses conceitos, junto com esses conceitos. Então, a dificuldade da personalidade como ser ou no impostor é que você tem medo de ser móvel, de ser vulnerável, porque talvez você possa, né, por exemplo, ameaçado. Se você se sente ameaçado pelos talentos dos seus filhos, você não vai ser capaz de realmente ajudá-los a ocupar o espaço daquele que eles são. Eu tentei me afastar desses estereótipos, porque, na verdade, torna difícil, mas todos nós, de alguma forma, estamos implicados, né? Mas se todos nós estamos implicados, estamos todos crescendo com essas mudanças. Gente, muito obrigada. Muito obrigada pela presença de vocês. Susan, super obrigada por ter vindo novamente, pela apresentação, pelas respostas. Fica à vontade para falar o que você quiser. Se quiser falar mais alguma coisa, por favor. May I just close with one Eu só last queria concluir com uma última citação. Eu sei que a gente, vocês com citações, mas é maravilhosa. Apenas essa última. E depois eu gostaria de agradecer a todos vocês pela atenção e contribuição. É muito valioso para mim. Muito obrigada. Então, aqui está a citação. E isso é Michel Foucault, que foi um filósofo francês do século XX. Da ideia de que o céu não está nos dando, acho que tem apenas uma consequência prática. Nós precisamos criar nós mesmos como um trabalho de arte. Criar a nós mesmos como um trabalho de arte. Então, muito obrigada. Susan, já ouvi que tem aí um terceiro caminho. Sinta-se já convidada para apresentá-lo. Antes mesmo de se inscrever, você já está convidada a apresentá-lo aqui. Você é sempre muito bem-vinda. Obrigada, Thank you pessoal. so much. Thank you. Have a wonderful day. Thank you. Muito obrigada. Um dia maravilhoso para vocês. Tchau, tchau. Então, a gente volta, pessoal, no dia 8 de março, com o Raul Barreto, que vai falar sobre masculinidades em movimento, arte, pertencimento e transformação nos slams e saraus de poesia. Obrigada, Lu. Obrigada, gente. Obrigada, Beijo. Susan. Bye. Bye.